a gente tem visto de experiência, pelo que a gente tem visto de transformação dentro do setor da construção, cara, a capacidade que a gente tem dentro dessas análises preditivas potencializadas por inteligência artificial faz com que a nossa detecção antecipada de conflito, que a gente já fazia com o BIM e já ganhava uma puta de uma eficiência dentro da construtora, ela potencializa pra caramba, cara. Por quê? Porque BIM é informação. Aí eu agrego histórico de informação existente dentro da empresa, histórico de informação dentro de uma estrutura de dados. Cara, isso se torna uma análise extremamente esclarecedora para o seu dia a dia. Meu caro cozinhante, é o seguinte, a partir do momento que a gente trabalha com essas análises preditivas, né, a gente começa a poder ter uma oportunidade única, que é de potencializar o avanço dessa gestão e execução de projetos dentro da construção. Por quê? Porque isso nos permite avaliar com uma antecedência ainda muito maior do que o BIM nos proporciona, e é por isso que a gente tem que usar essas duas tecnologias em conjunto. E eu vou falar um pouco mais disso nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa espalhar essa mensagem, curta e coloca aí nos comentários o que você acha que a análise preditiva pode te mostrar. O que é uma lente importante para a gente ver na construção. Beleza? Então, bora pro vídeo. Olha só, uma visão importante que a análise de dados nos permite ver, enxergar e, bom, imagino que até conseguir nos traduzir informações complexas, né, em capacidade de avaliação e visualização simples. É porque a predição começa a se tornar uma realidade dentro dessas redes neurais que elas vão se construindo utilizando o conjunto de dados que a gente vem treinando dentro do modelo de inteligência artificial. Para levar um pouco mais para esse lado, eu quero explicar para vocês um pouco sobre o BIM de uma maneira a avaliar as camadas daquela tecnologia. Para quem já modelou, já trabalhou com Revit, tem aquele conceito de modelagem de parede cebola e parede única, por exemplo, né? Para quem ainda não teve contato com modelagem BIM, é do dia a dia mesmo, né? Como você vai construir uma parede? Você constrói a parede em camadas. Você tem o núcleo da parede, que é um núcleo que pode ser estrutural ou não, pode ser um bloco cerâmico, pode ser uma parede de concreto. Você tem os acabamentos, né? E se a gente for perceber, né, for fazer um olhar, um zoom out ali, né, a parede é um conjunto de camadas. Um piso é um conjunto de camadas. Um assentamento de alvenaria é um assentamento em camadas. Então, tudo que a gente avalia ao nosso redor são camadas dentro do processo de construção virtual. Os dados também, eles são organizados e desenvolvidos através de camadas. Deixa eu mostrar isso mais de perto. Eu tenho aqui o núcleo de uma parede. Imagina que o pedreiro foi lá, executou essa parede, eu tenho 9 centímetros de alvenaria. Aí depois a gente tem uma camada, que é uma camada que pode ser de reboco, pode ser de chapisco, pode ser de drywall. Aí cada estrutura de metodologia construtiva vai ter, mas vai existir uma camada de substrato, por exemplo. Vai ter sempre um núcleo, vai ter sempre um substrato e vai ter sempre um acabamento. Essa é a lógica de camadas que tanto a construção virtual entende e enxerga, quanto é na realidade. A gente sempre tem um núcleo. Às vezes ele pode ser de alvenaria, ele pode ser de drywall, ele pode ser de concreto, e assim sucessivamente. Esse substrato pode ser uma placa de drywall, pode ser um chapisco, mais reboco, um chapisco mais embolso, e assim sucessivamente. Esse acabamento aqui pode ser pintura, pode ser cerâmica.
Às vezes, entre uma camada e outra, você pode ter uma camada de ar para melhorar o processo de questão térmica e acústica. Percebe que tudo são camadas. Mesmo sendo camadas de geometria, né, tridimensional, elas também se tornam camadas de informação. E quando você leva essas camadas de informação para dentro de uma análise de dados estruturada, você consegue visualizar o que está na sua frente. É isso que é um impacto assim, extremamente relevante, porque eu gosto de fazer uma analogia, que é a analogia seguinte. Imaginar que você está dirigindo um carro numa estrada a uma velocidade ali a 120 km por hora, você está chovendo, né? Então quando começa a chover, você está a 120 km por hora, você faz o quê? Você reduz. Você está bem, a pista está boa e tudo, mas começou a chover, você reduz. Quando você começa a chover e você reduz, por quê? Porque a sua visibilidade fica turva. Então, quando você liga o farol, o que acontece? Você aumenta a sua visibilidade, que estava meio turva, você consegue ver um pouco mais na frente. Isso faz com que você, às vezes, você está a 120, voltou para 60 porque começou a chover, você começou a ver um pouquinho mais na frente, você retoma a velocidade. Você vai para 80, você ganha mais confiança, você vai para 100. E aí você está ali visualizando a estrada e está tudo certo. Você está conseguindo levar aquilo ali de uma maneira mais rápida. E é isso que a análise preditiva com inteligência artificial faz com a sua empresa, faz com o seu conjunto de dados, faz com suas informações de projeto, com a sua construção virtual mais a sua construção real. É isso que acontece. Meu caro prosseante, você consegue ver um pouco mais à frente. Não quer dizer que você vai ver, você vai ter um clarão enorme de tudo. Buf! Pode ser muita luz, mas isso só vai demonstrar dentro do conjunto de dados. Às vezes, as informações estão tão turvas dentro da sua empresa que na hora que você jogar uma análise de dados, você vai ver longe pra caralho, vai poder visualizar informações muito relevantes no seu processo. Mas às vezes, vai te dar um gásinho a mais ali, por quê? Porque você já tem informações mais organizadas dentro do seu processo. Isso vai depender muito de como que a empresa se encontra hoje, tá? Mas pelo que a gente tem visto de experiência, pelo que a gente tem visto de transformação dentro do setor da construção, cara, a capacidade que a gente tem dentro dessas análises preditivas potencializadas por inteligência artificial faz com que a nossa detecção antecipada de conflito, que a gente já fazia com o BIM e já ganhava uma puta de uma eficiência dentro da construtora, ela potencializa pra caramba, cara. Por quê? Porque BIM é informação. Aí eu agrego histórico de informação existente dentro da empresa, histórico de informação dentro de uma estrutura de dados. Cara, isso se torna uma análise extremamente esclarecedora para o seu dia a dia. E essas análises preditivas é isso mesmo, é você alcançar predições. Alcançar predições até bola de cristal, prever o futuro. E é isso que quando você começa a juntar as peças do quebra-cabeça, que não são fáceis, então precisa de entendimento, precisa de supervisão, precisa de gente capacitada para fazer. E é por isso que é importante você, meu caro prosseante, entender o que está acontecendo agora, que a inteligência artificial precisa ser estudada por você, porque ela vai chegar dentro do seu mercado, dentro de todos os mercados. Isso não é história de gente que está pensando que pode acontecer, não, isso já aconteceu. Prova disso é que você já vai ter acesso a uma inteligência artificial para análise de dados do Provatec. Tá? Eu quero que você acompanhe os próximos passos para você poder ter acesso a esse benefício exclusivo para o pessoal aqui do canal. Tá? Aproveite e não esqueça de compartilhar e seguir o canal nosso aqui. Ajuda, porque a gente está crescendo bastante e eu quero que você entenda essas informações aqui para que isso possa ser um salto interessante para o seu negócio, para a sua carreira, para o seu dia a dia, beleza? Então, entender como que a predição acontece e que isso são feitos em camadas é muito importante, porque isso já esclarece que essa detecção de incompatibilidades, ela é o início do processo.
Da mesma forma que o BIM nos proporcionou uma quantidade de antecipação gigantesca no nosso dia a dia, na nossa forma de enxergar os problemas de uma construção, unificar isso com a análise de dados permite eu poder enxergar ali na frente, cara. O que pode acontecer daqui a 6 meses de projeto? Ter esses dados na mão são valiosíssimos. Por quê? Porque você começa a prevenir atraso. Prevenir a capacidade, porque você consegue entender, falei, cara, se continuar desse jeito, vai dar aquilo. Essa é uma associação importante. O iFood, né, te mostra quanto tempo o entregador está na sua residência. Aí você desce, espera ele na porta, na hora que ele chega, aquele negócio já está ali. Você pode agilizar, porque você antecipa a tomada de decisão do entregador. Olha só que interessante. E com inteligência artificial dentro da obra, você consegue chegar próximo a esse processo com base numa análise de dados robusta do seu histórico. Seja ele um estoque pequeno ou grande, tá? Então fica ligado para os erros, porque essas compatibilidades entre sistemas de inteligência artificial, elas estão cada dia mais robustas e permitindo uma avaliação muito mais integrada entre todos os sistemas. Tá? Você tem uma série de APIs que conectam isso e te gera uma capacidade de análise de risco avançada. Cara, entender o risco que está à nossa frente é muito importante. Por que você liga o GPS quando você está no carro? Você quer saber o que pode acontecer ali na frente. Se tem um buraco, se tem um radar, se tem polícia. Antecipação de informação. Saber a velocidade que você anda em relação à sua construtora, né? Isso vai te permitir saber os buracos que tem na frente. Por quê? Porque você calculou sua velocidade e com inteligência artificial você enxerga um pouquinho não. É muito na frente. Beleza? Então olha só, aproveite esses nossos insights valiosos que vem aqui, tá? Dentro do nosso canal Prosatec e siga, compartilhe, manda para os seus amigos que a gente está aqui trazendo informações relevantes para a construção, beleza? Então fica ligado nos próximos vídeos e até a próxima, valeu!